Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje vamos falar sobre a previsão de março de 2026. É um mês também muito interessante. A fevereiro nós tivemos um ingresso ultra potente, ultra simbólico, foi a conjunção de Saturno e Neptuno, então realmente foi um mês que do ponto de vista astrológico foi muito, muito pertinente, mas março não vai ficar atrás, nós vamos ter aqui muitas propostas, 3 ou 4, muito simbólicas, vamos ter o eclipse da Lua, vamos ter o equinócio da primavera, que do ponto de vista astrológico é muito significativo, Júpiter vai ficar direto, então vamos falar de todas estas propostas já a seguir. E para isso trago sempre o meu PowerPoint para nos ajudar a ir guiando à medida que eu vou falando das principais propostas e temas. Se tu percebes astrologia, por favor, vai acompanhando os mapas, mas caso tu não percebas, acompanha mais a minha partilha e quiçá um dia poderás tu também saber interpretar esta linguagem maravilhosa celeste, né? A astrologia. Vamos começar o mês então com alguns destaques. Primeiro, vale a pena reforçar que o Mercúrio está retrógrado e Júpiter. Os dois estão retrógrados, Mercúrio em Peixe, Júpiter em Caranguejo. O Júpiter está a acabar o seu ciclo de retrogradação e nós vamos falar disso já a seguir. Temos aqui muitos planetas em Peixe, Sol, Mercúrio e Vênus. A Vênus está no signo para ela, é muito confortável, Peixe, mas não tarda nada mais logo, isso vai acontecer já em março, ela vai passar para Carneiro e as suas temáticas ficam um bocadinho mais complexas. O Marte está em Aquário, um signo de ar, um signo dinâmico, e nós vamos ver que a seguir a primeira proposta que vamos falar vai ser realmente o ingresso de Marte em Peixe. E vale a pena reforçar que nós tivemos, como acabei de dizer, a conjunção de Saturno-Neptuno a grau 0 de Carneiro, dia 20 de fevereiro, e essa conjunção não se finda em fevereiro. Parece que às vezes nós falamos das coisas, ou passa-me um pouco a ideia de que parece que estes grandes processos são naquele dia, naquela semana e acabou, mas não, pessoal. Estes grandes propostas, estas grandes conjunções ou estes grandes movimentos é algo que fica ativo a desenvolver-se durante muito tempo. Então, nunca é demais falar desta conjunção de Saturno-Neptuno, que nos falaremos dela provavelmente nas próximas semanas, meses e por aí adiante, ou antes, quiçá. Vamos então começar pela primeira proposta que eu trago aqui para partilhar contigo. Ingresso de Marte em Peixe, dia 2 de março. Vale a pena reforçar que Marte é o planeta que está associado ao lado bélico, à imposição da força, ao domínio, pela força, pelo poder das armas, às vezes pelo poder, que é uma das coisas que Marte traz. Esse lado mais instintivo, incisivo, colérico, impositivo. Marte fala-nos disso. Do ponto de vista social, está associado a profissões e a classes que estão, por exemplo, os militares, as pessoas que trabalham com armas, as pessoas que trabalham com lâminas, as pessoas que trabalham com tudo isso é associado a Marte, por exemplo, os militares, os polícias, quem trabalha nos departamentos de autoridade, os cirurgiões, os talhantes, quem trabalha com lâminas ou facas, tudo isso é Marte. Então, mas de uma forma geral, podemos perceber que uma das coisas muito curiosas, quando nós começamos a estudar a astrologia um bocadinho mais a fundo, vamos perceber que Marte é associado ao quente e seco. Marte é um planeta que tem um temperamento assim colérico, impositivo, dinâmico, com determinação, com vontade de conquistar. Então Marte traz uma ideia assim realmente de incisão. Quando ele está em signos quentes, quando ele está em signos de fogo ou de ar, a sua dinâmica fica mais instável. Mas uma das coisas fascinantes é que desde os antigos já entendiam que quando Marte está em signos frios, de terra ou de água, ele abranda, ele suaviza, ele fica mais calmo, ele dá um passo atrás, dá uma forma, tira um pouco aquela pressão e aquela dinâmica que faz com que Marte tenha expressões menos pacíficas. Então, Marte, ao ingressar em Peixes, fica numa condição muito mais interessante, muito mais pacífica, muito mais, entre aspas, serena e com uma capacidade de desenvolver as suas características, mas de uma forma mais mediada, de uma forma mais neutra, de uma forma mais tranquila. Marte vai ser o planeta sempre da tranquilidade? Claro que não. Então, nós estamos a falar de uma tranquilidade dentro de Marte, está bem, pessoal? Então, não é propriamente o planeta que não é uma Vênus, mas é um Marte mais pacífico, vamos pensar assim. Fixe? Então, desde o momento que ele entra em Peixes e vai ficar até dia 9 de Abril, nós podemos contar então realmente, provavelmente, com uma suavização destas temáticas que estão associadas a Marte. A seguir ele vai entrar em Carneiro e esse ingresso em Carneiro vai ser realmente muito dinâmico porque depois vai encontrar o Saturno e tudo isso, mas falaremos disso na previsão de Abril. Vamos então passar para o eclipse lunar, dia 3 de março. Uma das coisas muito curiosas deste eclipse é que eu levantei este mapa para Lisboa e a casa onde nós vamos ter o Sol é a casa 10, a Lua vai estar na casa 4, então é o eixo 4-10.
E vale a pena reforçar que os eclipses vêm a pares. Nós temos o eclipse solar, ou o eclipse lunar, ou vice-versa, mas só passado 15 dias normalmente acontece o próximo eclipse. Então meio que eles contrabalançam, só meio que eles falam propostas que têm uma coisa a ver com a outra. Tem uma relação entre os dois. Então o último eclipse solar que houve foi em Aquário, que faz parte deste, não é, que tem interação com este, e foi na casa 10 de Portugal. E é muito curioso que este eclipse lunar, apesar de a Lua estar na casa 4, não é? Que nos fala de pátria, territórios, nós pensamos numa perspectiva mais nacional, do próprio terreno, das próprias fundações, daquilo que dá forma ao país, a parte mais material de Portugal, não é? Que seria provavelmente o território. Nós temos aqui associado à casa 4, onde vai ser o eclipse, mas o Sol está na casa 10, casa das autoridades, das pessoas de relevo social, não é? Das pessoas que dirigem o país. Então, mais uma vez, temos aqui um eclipse que ativa este eixo para Lisboa, e é muito curioso porque provavelmente eu estive a ver quando é que o próximo Presidente da República vai tomar posse, e ser dia 6 de março, então 3 dias depois do eclipse acontecer. E é muito provável que a sua forma de abordar e de posicionar e de guiar o país tende a ser bastante diferente, não é, em relação àquela que nós tivemos até então. Agora, nós podemos também contar com mudanças ou com alterações neste eixo que associado a lideranças e autoridades, casa 10, mas particularmente com questões associadas ao território, como a Lua em Virgem na casa 4. Obviamente que mapa a mapa, caso a caso, isto vai ganhando nuances, porque este eclipse vai ativar temas e propostas do teu mapa concreto. Então, eu estou a tentar trazer uma perspectiva mais global, não é nacional, porque nós estamos aqui em Portugal, mas claramente que se souberes um pouco mais de astrologia, convém que tu procures, tens planetas por volta do grau 12, particularmente de peixes ou virgem, mas também de todo o teu mapa, porque por uma questão de aspectos, poderá fazer aspecto a este eclipse. Vamos pensar então para o trígono do Sol Júpiter, dia 5 de março. Nós, quando temos um aspecto de Júpiter, o Júpiter é o benéfico, ele está exaltado, ele está numa condição que é muito interessante e que tem facilidade em mostrar as suas benesses, Júpiter. Claro que às vezes pode ser uma forma exacerbada, por exemplo, com o nacionalismo, que nós já falamos tanto do Júpiter em Caranguejo. Ele está a terminar a sua retrogradação, está no fim do fim, mais 2 ou 3 dias já começa a ficar direto, mas de qualquer das formas faz um aspecto muito interessante de trígono com o Sol, trazendo relevância, trazendo dignidade, trazendo importância, trazendo vitalidade, trazendo energia, trazendo foco, trazendo honras para as dimensões do Sol, que poderiam ser, por exemplo, autoridades e tudo mais e tudo mais. Então é um dia que tende a ser mais esperançoso, com mais bonanças, com mais coisas a funcionar de uma forma pacíficas. Este dia 4, dia 5, dia 6 de março poderá ser muito interessante, principalmente para criações, para ter visualizações, para perceber onde é que nós queremos atingir, como é que nós podemos ser cordiais e pacíficos, tipicamente associado a estas ideias de signos de água, não é? O Júpiter está em Caranguejo, Sol e mais uma catrefada de planetas estão em Peixe, todos dispostos, todos coordenados pelo mesmo Júpiter em Caranguejo. Então as temáticas daquilo que nos protege a nós, daquilo que dá suporte e apoio, daquilo que é mais pacífico para um grupo de pessoas, é tipicamente protegido e sustentado por este Júpiter em Caranguejo. Então, de qualquer das formas, de uma forma mais sintética, é um dia que tende a ser e tende a desenvolver expressões mais benéficas associadas a este Júpiter e ao Sol, que tem a característica de ser digno, não é? Uma coisa muito curiosa. Vamos então falar do ingresso da Vênus em Carneiro, que vai acontecer dia 6 de março. A Vênus vai ficar em Carneiro até dia 30 de março. O último aspecto que nós vamos falar nesta previsão vai ser do ingresso de Vênus em Touro, que vai acontecer dia 30 de março, então já lá chegaremos. Mas enquanto Vênus estiver a passar em Carneiro, ele está num signo que para ele não é nada confortável, pessoal. Vênus em Carneiro. Ele fica numa caracterização, ou tem uma característica, ou tem um nome muito lindo e pomposo que se chama em exílio. A Vênus fica com dificuldade em expressar as suas características. Vamos pensar todos juntos. Então, se nós temos um planeta que nos fala da diplomacia, da cordialidade, da doçura, do charme, num signo quente, dinâmico, ativo, que a primeira coisa que quer é conquistar e impor a sua vontade, então nós percebemos que as características mais suaves de Vênus ficam muito complicadas, muito desafiadas neste transição, neste percurso, enquanto elas estiverem em Carneiro. Então, temas ligados à diplomacia, de uma forma geral, ao embelezamento e as pessoas que embelezam a nossa sociedade. As mulheres, de uma forma geral, estão associadas a Vênus. Então, é uma altura onde todas essas temáticas poderão ter mais dificuldade e mais desafios,
associados a este ingresso de Vênus neste signo, mas dia 30 ela vai por a primeira, vai continuar para Touro, onde fica outra vez num território que para ela é muito interessante, mas já falaremos disso no final desta previsão. Neste trajeto, ela vai se cruzar Vênus com Saturno. Então, deste trajeto de Carneiro, o momento mais delicado para Vênus vai ser nesta conjunção com Saturno, que está num signo que para ele também não é confortável, e Vênus e Saturno não estão assim tão bem. Então, simbolicamente, nós podemos esperar aqui algum dia que traga alguns desafios para o princípio, para o símbolo que Vênus sustenta. Então, coisas ligadas ao feminino, novamente, coisas ligadas às pessoas que tentam jogar um jogo de cintura, tentam criar pontes, que tentam negociar, é uma coisa de Vênus. Pessoas que estão ligadas à estética, pessoas que estão ligadas à beleza, tudo isso é Vênus, mas de uma forma mais global seria aquele arquétipo, ou Vênus representa aquele arquétipo da cordialidade, da interação, não é? De aproximar extremos, de criar pontes. Então nós podemos ver que se calhar uma ou outra ponte poderá ser, não literalmente, espero, mas uma outra ponte poderá ser posta em causa durante este período de Vênus conjunto a Saturno, e então é o dia, provavelmente, do mês, são os dias desta fase, dia 6, 7, 8, 9 de março, serão momentos mais delicados para este princípio. Júpiter fica direto, acabou-se a retrogradação no dia 11 de março. Júpiter entrou o ano já retrógrado, vai ficar direto dia 11 de março e vai ingressar em Leão dia 30 de junho. Eu já falei disto na previsão de 2026, mas é muito mais... na astrologia nós entendemos que os planetas retrógrados têm muito mais dificuldade em expressar as suas características, então à medida que o Júpiter agora fica direto e à medida que ele vai ganhando velocidade, que ele vai acelerando no seu processo, então naturalmente as temáticas de Júpiter poderão ser vividas de uma forma mais leve, mais suave, mais facilitada. Então, enquanto o Júpiter estiver em Caranguejo, ele está exaltado, e direto torna as coisas ainda mais fáceis e mais fluidas. E no dia 30 de junho ela vai ingressar em Leão, que fica num signo que também é confortável para o Júpiter. Já falei isso no vídeo de previsão de 2026, se quiseres está disponível no canal, mas de qualquer das formas falaremos disso no vídeo de previsão de junho. Mercúrio conjunto ao Marte. Quando o Mercúrio está de retrógrado, Mercúrio em Peixes é um sítio para Mercúrio muito desafiante, porque Mercúrio, mais uma vez, se é um ponto, se é um símbolo que nos fala de razão, de uma visão analítica, de se trijar pela lógica, de uma visão pragmática, está num signo que é de água, e é uma água mutável, que vai ganhando formas, que vai se moldando, que é meio camaleónica, então a razão aqui fica muito mais condicionada quando está dentro de um signo de água, particularmente Peixes, porque está no signo oposto, onde Mercúrio fica muito confortável, Virgem. Isso dá-lhe também um exílio e uma queda, se nós olharmos da perspectiva da astrologia tradicional. Então, Mercúrio não está confortável durante este período, então propensão a enganos, propensão a partir de pressupostos que não estão certos, propensão a negócios que vão ter que ser revistos, propensão a tudo isso que Mercúrio está associado a retrógrado. No meio deste trajeto, ele ainda vai passar por Marte. E Marte ganha, ou dá, ou simboliza, dá uma forma, uma ligação a uma perspectiva ou mais exacerbada, mais acelerada, mais imprudente. Então, se me permites, e se quiseres a minha dica, se estiveres a pensar fazer alguns negócios ou alguns contratos durante este período, dia 14, 15, 16, durante esta fase de conjunção de Mercúrio-Marte, perdão, então é muito bom que tu não sejas precipitado, é muito bom que tu tenhas calma e vejas todas as linhas, todos os detalhes. É muito bom que tu passes tudo a pente fino e não sejas levado ou levada pelo impulso marcial, porque é provável que mais tarde ou mais cedo essa temática possa trazer alguns desafios. Vênus quadratura a Júpiter. A Vênus, mais uma vez, está no signo, para ela não é nada confortável, mas daqui ganha uma benessezinha. É como se fosse uma lufada de ar fresco. Apesar de ser uma quadratura, que é um aspecto que já sabemos que é tenso, o Júpiter está direto, está exaltado, está num signo que é muito confortável para a Vênus, não é? A Vênus em Caranguejo tem conforto, então é muito provável que as temáticas de Vênus sejam suavizadas ou ganhem aqui uma lufada de ar fresco, vamos pensar assim, durante este processo de quadratura de Júpiter, porque quadratura de Júpiter é uma quadratura tensa, mas Júpiter é um benéfico e ele está digno e está aqui, já deve ter alguma velocidade, então está numa condição que não é assim tão tenso como uma quadratura normal, e é por isso que a astrologia, no outro dia pensava, nós quando às vezes lemos livros de astrologia, ou vamos estudar,
percebemos que este aspecto é isto, aquele aspecto é o que outro, mas quando nós começamos a interpretar o símbolo e vamos vendo as nuances que a linguagem tem, então precisamos nos adaptar às circunstâncias. Então, apesar de ser uma quadratura, temos os dois benéficos em quadratura, claro que a Vênus não está assim tão confortável, mas ganha uma benesse do Júpiter estar muito digno e forte durante este período. Lua nova em Peixes. Lua novas, como eu digo, em todos os vídeos de previsão, são sempre momentos maravilhosos para nós criarmos alguma coisa na nossa vida, darmos um start num projeto, para colocar as sementes para alguma coisa que seja benéfica e útil para nós. Esta lunação vai acontecer a grau 28 de Peixes, então é muito simbólico. Vê no teu mapa onde é que ela acontece, em que casa astrológica, se há algum planeta que dá uma forma influenciada para esta lunação. Esta lunação está a fazer trígono ao próprio Júpiter, então é um processo de expansão, de acreditar, de ter fé, de ver além, não é? De tentar fazer alguma coisa, Peixes, que seja solidária, benéfica. Tem que ter alguma capacidade de encaixe, porque Peixe é um signo mutável, então não é propriamente coisas que sejam para o resto da nossa vida, mas que se calhar serão para o tempo que forem, que sejam para o bem de mais pessoas, que sejam para o bem comum, que é uma coisa que está associada a caranguejo e a peixe. Outra coisa desta alunação, que ela acontece com sextil aqui, exato, a Urano, que nos fala então de coisas que sejam novas, coisas que sejam diferentes, coisas que se calhar nós ainda não tentamos, ou coisas que mudem a perspectiva sobre a nossa abordagem perante aquela situação. Então, se estás a pensar a começar a estudar alguma coisa que te traga mais entendimento sobre, se calhar bem, o lado emocional, sobre o lado subjetivo, é interessante. Se estás a pensar de fazer alguma atitude solidária, compassiva, claro que é interessante durante este período. Então, é uma altura de realmente ganhar uma consciência. Eu acredito ou quero eu colocar também essa atenção e vou aproveitar esta alunação que vai acontecer no meu mapa numa posição muito curiosa e muito interessante para mim, para fazer qualquer coisa que realmente coloque as sementes para algo que seja para o bem coletivo, que eu, para mim, é o que significa Peixes, Júpiter em Caranguejo e todo este enquadramento que esta alunação tem. No momento exato vai acontecer às 1h23 da manhã, aqui em Portugal, Lisboa, e o ascendente também é Sagitário, que liga àquele Júpiter. Então nós temos aqui um enquadramento muito curioso e muito interessante para fazer qualquer coisa realmente que tenha sentido, que dê sentido e dê propósito à fase, ao momento, à circunstância e à consciência que nós temos à medida que vamos desenvolvendo. Chegamos ao ano novo astrológico, pessoal. Dia 20 de Abril, nós temos o equinócio. O Sol chegou ao momento do ano onde o dia e a noite têm a mesma duração e a partir daqui adiante estamos a caminhar para a primavera, mas com olhos postos no verão, não é? No solstício de verão, no momento onde o Sol vai chegar ao seu ápice, ao seu momento mais alto de luz. Então nós temos aqui o ingresso do Sol em Carneiro. Quero partilhar contigo que vai haver aqui um vídeo no Descobre Astrologia pela Filipa Araújo, fazer previsão para 26 através do equinócio. Então este mapa vai ser destrinchado de uma forma muito interessante e fascinante com os olhos também da Filipa. Por isso, deste já aí o teaser, o trailer que vai haver esse episódio que vamos falar então neste mapa de lunação para Lisboa, deste mapa de solstício para Lisboa, mas aqui trago aqui algumas ideias. Nós vamos encontrar neste mapa de solstício o Sol em Carneiro, obviamente, mas também a Lua, a Vênus em Carneiro, o Saturno em Carneiro, então temos muitos planetas em Carneiro. O Mercúrio vai ficar estacionário, porque é exatamente neste dia 20 de Abril que nós vamos ter o Mercúrio a ficar direto. Então, para quem não sabe, na astrologia, não é particularmente a astrologia mundial, a astrologia tradicional, usa-se os mapas dos equinócios para tentar ter uma perspectiva e fazer previsão para o ano. Então, este mapa que nós estamos a ver aqui à nossa frente vai nos acompanhar durante muito tempo, 2026 para 27, e então vai ser alvo dos olhos e da sabedoria da Filipa Araújo. E então, desde já aí a curiosidade de tu acompanhar os vídeos de Descobre Astrologia, estás atento aos vídeos que vão ser em março, porque mais tarde ou mais cedo vais poder usufruir desse conteúdo. Marte trina Júpiter, é um aspecto fluido. Marte é mais fluido, vamos pensar assim, para Júpiter do que para Marte. Júpiter está numa condição muito confortável, Marte está sob o seu domínio porque está em peixe, ele dispõe Marte. Então, para as temáticas, se eu quisesse trazer assim, uma metáfora bem rápida para isso,
Vamos pensar, se nós pensássemos aqui numa ideia de Júpiter, seria alguém religioso e Marte alguém bélico. Então, apesar de que Marte quer fazer qualquer coisa que se calhar não é muito pacífica, há uma aura, há uma proteção, há um enquadramento de Júpiter que tenta pacificar e ganhar um entendimento. Então, para Júpiter tem mais força neste trígono, mas aqui pode ser benéfico para nós termos atitudes. Agora, lembrem-se, jupiterianas que tenham ética, tenham responsabilidade, tenham propósito, tenham uma visão. Porque se for só fazer por fazer, aqui pode dar exagero e de luta por coisas que não são propriamente pacíficas, ou lutas do ponto de vista por valores ou por propósitos que sejam meramente ilusórios, que é uma quadratura em signos de água. Sol conjunto a Saturno, aqui, mais uma vez, a condição para Sol conjunto a Saturno não é muito interessante. Esta condição vai ser muito curiosa, nós falamos dela e percebemos o desenvolvimento que ela terá, porque nós temos um planeta exaltado, o Sol em Carneiro fica exaltado, o Saturno está em queda em Carneiro, então nós temos os extremos opostos, os dois conjuntos, dia 25 de março, então dia 24, 25, um pouco antes, um pouco depois, vamos estar perante esta conjunção que é muito propensa para criar situações de limite, para criar situações extremas, para criar situações onde nós temos os dois propósitos, por exemplo, ou aplicar a força solar através da instabilidade e da frieza e da crueldade de um Saturno em Carneiro. Então nós temos aqui um extremo muito exacerbado que provavelmente vai trazer expressões para a nossa sociedade e para a nossa vida que terão também essa tonalidade ou essa temática. Mas, do teu ponto de vista concreto, eu quero partilhar contigo, tu estás a ver este mapa, vê lá onde é que tu tens Carneiro no teu mapa, em cada astrológica, em que área da tua vida, e percebe, pois, nessa área concreta, qual é que é o desdobramento, o desenvolvimento desta conjunção Sol-Saturno para ti, para te trazer consciência, no teu caso concreto, como é que isto vai se desenrolar. E o último aspecto que nós vamos falar hoje vai ser então do ingresso de Vênus em Touro, que vai acontecer no dia 30 de março, e Vênus volta a entrar no signo, para ela é muito confortável. Então Vênus, de uma forma assim bem sintética, começou por estar exaltada em Peixes, signo onde ela tem muita facilidade e capacidade de desenvolver as suas características. Passou aqui um bocadinho as passas do Algarve, que nós dizemos aqui no Algarve. Passou aqui um período mais desafiante enquanto esteve em Carneiro e acaba o mês no signo que lhe dá a regência, onde ela tem regência, onde ela está muito confortável. Então volta a trazer pacifismo, calma, serenidade e gratificação a esta Vênus que passou aqui um momento mais delicado enquanto esteve em Carneiro. E assim sendo, nós já terminamos a nossa previsão para março. Mais uma vez, nunca é demais deixar-te claro que este vídeo são ideias gerais. O objetivo aqui é trazer-te aqui as principais propostas e temas, mas com o objetivo de tu ganhares consciência e fazeres boas decisões para ti, para a tua vida. Vale a pena recordar que tu precisas integrar, na medida do teu conhecimento astrológico, todas estas temáticas na tua realidade. Então, um dia, se sabes fazer astrologia, por favor, faz esse percurso por ti, pelo teu mapa. Se não sabes astrologia, pede ajuda a alguém que esteja aí à tua volta, que saiba também poder te ajudar nesta interpretação desta linguagem celeste. Mas quiçá um dia também poderás tu saber interpretar o teu mapa. Se puderes partilhar este vídeo com alguém que possa beneficiar deste conhecimento e deste conteúdo, deixa uma mensagem, falei todas as mensagens, responda todas as mensagens, é sempre um gosto. Um grande dia, tudo bom e continua a descobrir a astrologia.